Você provavelmente já ouviu essa música. Mas o que muita gente não sabe é que por trás dessa voz inesquecível existe uma das histórias mais trágicas da música. Conhecido como o Príncipe do Soul, Marvin Gaye foi uma das maiores vozes dos anos 70, que infelizmente foi calada pelo próprio pai. Mas como o Príncipe do Soul conquistou o mundo e como uma discussão dentro de casa terminou em uma tragédia que ninguém imaginava, meu nome é Carol e você está no Audio Legacy. Marvin Gaye nasceu em 1939 em Washington, nos Estados Unidos. Desde pequeno, a música fazia parte da sua vida. Ele cantava e tocava instrumentos na igreja comandada pelo seu pai. Um líder religioso extremamente rígido, mas a relação entre os dois estava longe de ser saudável. Marvin sofria constantes punições e vivia com medo do pai. Anos depois, ele revelaria que seu pai era abusivo, violento e alcoólatra, e essa convivência deixou marcas profundas que a acompanharia por toda a vida. Mas o que ninguém imaginava que justamente aquele homem que aterrorizava sua infância estaria ligado ao capítulo mais chocante da sua vida. Na juventude, em 1957, Marvin participou de grupos vocais. Seu pai ficou furioso, desaprovando, dizendo que era música do diabo. Ele só conseguiu prosseguir por apoio de sua mãe, a quem ele era muito apegado. Em seu nome, ele acrescentou a letra E, para diferenciar do nome do pai, e para acabar com as brincadeiras sobre sua sexualidade e trazendo lembranças da vergonha de seu pai com costumes de se vestir com roupas femininas. Em 1961, lançou seu primeiro álbum na gravadora Motown. Foi ali que sua carreira começou a ganhar força. Mas o sucesso não trouxe a paz que Marvin procurava. Na verdade, os problemas mais graves ainda estavam por vir. Começou a fazer músicas românticas e vários duetos. O dueto de maior sucesso foi com a cantora Tammy Terrell, em 1967. Na mesma época, Tammy descobriu que estava com um tumor no cérebro e depois de 3 anos, ela faleceu aos 24 anos. A morte de Tammy destruiu emocionalmente Marvin. Ele entrou em depressão e se afastou dos palcos por 2 anos. Isso se tornaria apenas a primeira de várias tragédias que marcaria sua vida. Isso afetou tão profundamente Marvin que ele não comemorou o sucesso do seu hit, lançado em 1969. Enquanto o mundo passava por guerras, conflitos raciais e transformações sociais, Marvin queria fazer músicas de protestos. Em 1971, ele apresentou o álbum What's Going On. O álbum falava sobre guerra, pobreza, violência e injustiça social. Na época, foi marcado por conflitos como a Guerra do Vietnã e a Guerra de Libertação de Bangladesh, refletindo tensões de Guerra Fria e disputas regionais. Marvin queria que, através de suas músicas, que ele fosse a voz de alguém que inspirasse mudanças sociais. Berry Gordy, o dono da Motown, odiava o álbum, acreditava que aquilo não venderia, mas Marvin se recusou a voltar atrás. Ele sentia que aquele álbum foi o melhor que já havia feito. Marvin ameaçou não gravar mais nada até que o álbum fosse lançado. Berry Gordy acabou cedendo. What's Going On se tornou um enorme sucesso, vendendo 500.000 de cópias, e é considerado até hoje um dos álbuns mais importantes já gravados. No ano seguinte, Washington proclamou o dia 1 de maio como o dia de Marvin Gaye. Isso fez com que seu pai ficasse orgulhoso, deixando Marvin feliz como se finalmente tivesse a aprovação do pai. Mas infelizmente, nem sempre foi assim.
Marvin havia vencido a gravadora, conquistado o mundo e se tornando uma lenda. Mas enquanto sua carreira atingia o auge, sua vida pessoal começava a entrar em colapso. Apesar do sucesso artístico, sua vida pessoal começava a desmoronar. Marvin havia se divorciado de um casamento conturbado de 14 anos, mas ele se apaixonou novamente, desta vez com uma garota de 16 anos, durante a gravação de um dos seus maiores sucessos em 1973. A música se tornou um fenômeno mundial. O hit trouxe Marvin de volta ao topo das paradas e apresentou sua música para uma nova geração. E esse disco já tem um aqui na coleção Audio Legacy. Lá tem camisetas, acessórios, CDs, vinis e toca-discos. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. O relacionamento havia acabado. Além dos problemas familiares, ele ainda tinha uma dívida de 2 milhões de dólares em imposto de renda. Com isso, os agentes federais confiscaram sua casa e ele estava morando em uma van no Havaí. Lá, ele tentava fugir de seus problemas, mas acabou entrando em uma profunda depressão e problemas com as drogas estavam cada vez mais constantes. Meses depois, com dívidas crescentes, Marvin volta aos palcos recuperado da depressão. Ele reincidiu um contrato com a Motown e ele volta com tudo com mais um hit que venceu 2 prêmios Grammys. Em 1983, após sua última turnê, nos últimos anos de vida, Marvin volta a morar com seus pais em Los Angeles, na tentativa de se reconciliar com seu pai. Mas a convivência era extremamente difícil. Ele estava enfrentando crises emocionais, paranoias e novamente problemas com as drogas. Ele sempre achava que alguém queria matá-lo. Por causa disso, ele vivia com uma arma carregada. Ele até começou a questionar se queria continuar vivendo. Parecia que Marvin estava travando uma batalha que nem o sucesso, nem o dinheiro e nem a fama conseguia vencer. As discussões entre ele e seu pai se tornaram frequentes. No dia 1 de abril de 1984, após mais uma briga dentro de casa, a situação saiu do controle. Os pais estavam tendo uma discussão e Marvin saiu em defesa de sua mãe. A discussão se tornou tão intensa que Marvin agrediu seu pai. Ele, dominado pelo ódio, foi até seu quarto, pegou uma arma e atirou em Marvin 2 vezes. Marvin é socorrido, mas ele não resistiu. O cantor morreu um dia antes de completar 45 anos. E existe um detalhe: a arma que tiraria a vida de Marvin não apareceu por acaso. Ela havia sido dada de presente pelo próprio cantor. O mundo da música ficou em choque. Uma das maiores vozes da história havia sido silenciada de forma inimaginável pelo próprio pai. Marvin Pettis Gay foi condenado por homicídio culposo, com 5 anos de prisão, mas após exames médicos, descobriu que ele estava com um tumor cerebral. Com isso, sua pena foi suspensa e ele ficou em um asilo até sua morte em 1998. Décadas depois, Marvin Gaye continua sendo uma referência para artistas de todos os gêneros. Seu talento ajudou a transformar o soul, e sua voz permanece tão emocionante hoje quanto era nos anos 70. Se você gosta de curiosidades musicais, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.